Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso segundo livro, de Samuel. Segundo Samuel 11, do versículo 1 ao 13, onde vamos falar um pouco sobre o pecado de Davi com a Betseba. Amém? E aconteceu que, tendo se passado um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram eles e os amonitas, e puseram cerco a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Este capítulo exibe um dos relatos mais tristes com respeito ao fracasso que vemos retratado em toda a palavra de Deus. O pecado não poderia ter sido mais torpe, nem o crime mais atroz. Davi, o homem segundo o coração de Deus, assassinaria a sangue frio um de seus servos escolhidos e depois tomaria a esposa dele. Entretanto, depois deste ato tão horrível, veremos os grandes atributos de Deus, que são uma representação singular da sua graça. Este capítulo testifica a inspiração divina da Bíblia, porque só o Espírito Santo registraria tão fielmente, tão infâmia e horror, dá-nos uma verdadeira percepção da natureza do homem como um ser pecaminoso e caído, e ensina ao leitor a lição humilhante sobre como é a natureza que ele possui. Além disso, se as restrições impostas por Deus forem rejeitadas e a tentação for suficientemente atrativa e oferecida habilmente, não haverá nenhuma profundeza do mal, vergonha e falsidade na qual o homem não caía. Aleluia. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama, à hora da tarde, ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou no terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. Nenhuma culpa a esta altura deve ser apontada em Betseba. O lugar onde ela estava se banhando era consideravelmente como completamente isolado. E provavelmente ela, e tampouco seu marido Urias, jamais tinha suspeitado que o que corria lá poderia ser observado do terraço do palácio do rei. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Urias era um dos homens de renome do rei Davi, o qual significa que ele era um guerreiro de elite. Está lá em 2 Samuel 23, 39. E Davi então enviou mensageiro e mandou buscá-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundície. Embora ela tinha cometido um ato de flagrante imoralidade, cuidadosamente observou a lei cerimonial ordenada em Levítico 15, do versículo 18. E ela voltou para sua casa e concebeu a mulher e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. De fato, o seu crime a faria suscetível à pena de morte. Está lá em Levítico 20, do versículo 10. Se Davi imediatamente tivesse se arrependido do seu pecado,
Um pecado, obviamente, contra Deus, contra Urias, contra Betseba e contra o povo de Israel. E logo se lançasse com angústia de coração perante Deus, o Senhor teria provido um meio de escape e perdão. Coerente com ele mesmo, aceitaria a moralmente instrutivo e a Davi. Mas Davi tenta encobrir o seu pecado. Devemos sempre ter consciência de que não há perdão do pecado, exceto pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Além disso, não podemos obtê-lo a menos que verdadeiramente nos arrependamos humildemente perante Deus. E Davi, então, mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. A Joabe enviou a Davi. Joabe, esta altura, não tinha absolutamente ideia do motivo por que Davi convocou Urias. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem e se o povo estava bem e como transcorreria a guerra. E Urias tampouco tinha ideia quanto ao que Davi lhe pediu que viesse. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Em outras palavras, desfrute de um pouco de tempo livre. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. Sem dúvida, tinha a mão do Senhor no que Urias fez. E Davi ficou sabendo disso, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste tu em jornada? Por que, pois, não desceste à tua casa? E Urias respondeu a Davi: a arca e Israel e Judá estão debaixo das tendas, meu senhor. Joabe e os servos dos meus servos estão acampados no campo. Haveria eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, eu não faria tal coisa. Davi estava certo de que Urias iria à sua casa e estaria com sua esposa. E com isso, a gravidez estaria encoberta. Todos acreditariam que o filho era de Urias, mas Urias não se comportou conforme os planos de Davi. E Davi então disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. Davi adiciona pecado ao pecado, mas mesmo embriagado, Urias manteve a sua determinação. E ele saiu à tarde para dormir em sua cama com os servos de seus servos, mas não desceu à sua casa. Portanto, tudo que Davi faz para encobrir o seu pecado fracassou, tal como devia fracassar. Aleluia, Deus. O que é o pecado, né? Ele queria encobrir, ele queria fazer de tudo para encobrir aquele pecado. Mas muitas das vezes a gente pode até falar assim: ah, eu fiz isso, fiz aquilo, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe tudo, porque não vai cair um fio do teu cabelo sem permissão dele. Deus sabe todas as coisas. Não tem pecadinho, tudo é pecado. Amém? Então, se você gostou dessa mensagem, assine o canal, esse canal é da bênção. Deus abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.